Amém? Glória a Deus. Que bom. Você está bem? Que bom. Vamos orar? Vamos ter uma palavra de oração. Se você puder, feche seus olhos. Vamos chegar diante do Senhor ou continuar diante da sua doce presença. Pai, obrigado. Obrigado porque podemos, com os nossos olhos, contemplar testemunhos como esses que nós assistimos aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem separado pessoas sobre a face da terra que estão comprometidas com a missão de proclamar o Evangelho, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós, nessa noite, estamos aqui, porque alguém um dia, Senhor, decidiu se envolver na missão de Deus, de proclamar o reino aos perdidos. E te louvamos, Pai, porque essa obra não para em nós. O Senhor nos tem chamado para isso. Nessa noite, aquece os nossos corações, fala conosco, ministra as nossas vidas, Pai, toda distração, tudo aquilo, Senhor, que se propõe a nos afastar daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, nós nessa noite repreendemos em nome de Jesus e declaramos que o nosso coração será como uma boa terra, aonde a Tua palavra será semeada. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que bom que você está aqui. Hoje pela manhã tivemos um culto abençoado e espero que nessa noite Deus nos dê mais ainda da sua graça e da sua presença. Amém? Vejo uns rostinhos que eu já tinha visto de manhã, eu mexi com eles, né? Vocês estão ralados, vocês vão ouvir a mesma mensagem que eu ouvi de manhã, né? Mas glória a Deus, porque o Espírito Santo renova as nossas vidas, renova a sua palavra, então não vai ser diferente, Deus vai falar com a gente. Gente, eu fiz um título, né, para a mensagem, que é um convite, né? Viva em paz em um mundo hostil. É um convite para mim e para você. Vivermos em paz em um mundo hostil. Mas antes a gente precisa definir um pouquinho o que é hostilidade, porque às vezes a gente acha que hostilidade é aquela batalha travada, gritaria, briga, né? A gente pensa que ambientes hostis são ambientes onde há muita violência. E claro que, vamos lá, às vezes a gente tem um conceito equivocado do que é paz, e um conceito equivocado também do que é hostilidade. Então, vamos conceituar primeiro o que é paz. Paz, de maneira nenhuma, é a ausência de problemas. A gente às vezes confunde paz com não ter problema, não ter crise, não ter dificuldade, está tudo tranquilo, água serena, está tudo, né? Isso é paz. Não, isso não é paz. Às vezes você está vivendo situações assim, mas com uma vida atribulada, uma vida angustiada, uma vida tomada de crises e de dificuldades. Então, às vezes você não tem um adversário, mas você tem um coração angustiado. E às vezes há quem viva perseguições de todos os lados, mas ainda assim mantenha o seu coração ancorado numa paz que vai para além do nosso entendimento, que vai para além da nossa compreensão, que se a gente tiver que explicar, não consegue explicar. E eu queria, para começo dessa definição de paz, eu queria ler com você o que nos é dito lá no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 27. Promessa de Jesus para mim e para você. É dessa paz que Jesus está falando. Não é de nenhuma outra, mas é dessa paz. Diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração, nem tenham medo. Quando Jesus está dizendo a minha paz eu dou, se você dedicar algum tempinho lendo as Sagradas Escrituras para além desse texto, e para os capítulos posteriores, e para o livro posterior, que é Atos dos Apóstolos, os mesmos homens que ouviram Jesus dizendo, eu vou deixar minha paz para você, e a paz que eu vou deixar não é a paz que o mundo dá, é uma paz diferente. Você vai perceber esses homens, esses mesmos homens que ouviram da boca de Jesus isso, vivendo crises extraordinárias, perseguição, prisão, açoites, vivendo a pior cena, mas ainda assim desfrutando de uma paz que vai para além do nosso entendimento e da nossa compreensão. Então, quando a gente está falando que podemos viver em paz, é dessa paz que a gente está falando. Não é uma promessa fútil
e fugaz, de que não, se você andar com Jesus, você não vai ter problema, fique em paz. Não é essa a promessa. E às vezes a gente se engana com isso. Bom, eu vim para Jesus, e quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo: pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, eu batizei, e parece que assim, o mundo se voltou contra mim, os problemas surgiram do nada, desce estresse, desce do teto, eu abro uma gaveta, sai problema. Pois é a vida com Jesus, mas e a vida sem Jesus também? É a vida sendo vivida, é uma vida marcada por problemas, amém? Acontece isso com você? Não. Mas há uma garantia em Cristo Jesus, que independente do problema, do tamanho, da dimensão do problema, da profundidade do problema, Ele nos garante uma paz que nos ajuda a enfrentar aquilo ali. Então, tendo definido paz, agora eu quero definir com você o que é hostilidade. Porque quando eu digo, olha, Jesus nos promete paz em um mundo hostil, a gente fica pensando, tá, mas eu não vivo assim tanta hostilidade. Eu não vivo assim tanta situação, não, vivemos. A verdade é que eu usei hoje pela manhã o exemplo da semente. Talvez o principal ambiente hostil para a semente é a terra. Quando você lança a semente na terra, a terra é hostil à semente. Prova está que você vê lá os agricultores lançando adubo, equilibrando o pH da terra, uma série de coisas, porque naturalmente a terra resiste à semente. A terra é hostil à semente, mas eu e você sabemos que se a terra não for lançada na semente, se a semente não for lançada na terra, ela não frutifica. Ela não cria raízes, ela não avança, ela não dá frutos. Embora a terra sendo hostil à semente, a terra é o lugar para a semente florescer. E a gente precisa saber que o mundo em que vivemos, ele é hostil. Ele é hostil de várias formas. Ele é hostil porque ele nos convida a vivermos diferente da maneira que Deus quer que vivamos. Ele é hostil porque ele nos propõe coisas que nos desviam daquilo que Deus nos chamou para ser. Ele é hostil porque ele apresenta ciladas que muitas vezes estão mascaradas por trás de coisas boas, agradáveis, aprazíveis. Quantos de nós aqui, quantos de nós já caíram em boas conversas? Né? O famoso conto do vigário. Quantos de nós se venderam pelos ouvidos, por situações agradáveis, por tapinhas nas costas, por abraços acalorados? Não é assim? Esse é o ambiente de hostilidade. Quando você decide viver de uma forma alinhada pelo propósito de Deus, você, inevitavelmente, você vai enfrentar hostilidade nessa terra. Não porque as pessoas têm problema com religião, não. Porque as pessoas têm problema, na verdade, com o reino de Deus. E, infelizmente, a Bíblia vai tornar isso claro. Às vezes a gente tem dificuldade de lidar com isso, mas não são as pessoas também. Mas é o que a palavra de Deus vai nos dizer, é aquilo que age por meio das. A nossa luta, ela nunca é contra carne e sangue, nunca é contra pessoas. Você não, por mais que alguém tenha se levantado contra você em algum momento da sua história, a sua luta não é contra essa pessoa. Mas sim contra principados, é contra um sistema, é contra potestades, é contra um sistema hostil. É contra um sistema que odeia Deus e odeia tudo aquilo que Deus ama. Então a gente precisa entender que há uma promessa nas Sagradas Escrituras a respeito de paz em meio a esse mundo, a essa vida hostil, a essa jornada que nos é proposta, que é hostil a gente. Mas não existe a forma de você viver a vida como Deus quer que você viva, que não seja nessa terra hostil. É como a semente que não é lançada na terra. Se você escolher um lugar de autopreservação, você não vai viver tudo aquilo que Deus quer que você viva. Amém? Você está comigo ou já dormiu? A pessoa está com uma cara assim meio... Se você não se dispor a enfrentar a hostilidade desse mundo, você vive, sabe, uma subvida ou uma fração daquilo que Deus de fato pensou e planejou para mim e para você. É por isso que é tão importante a gente saber uma forma de viver em paz
num mundo hostil. E a Bíblia apresenta pelo menos 3 aspectos de paz. A gente acha que paz é uma coisa só. Bom, eu pego uma paz e deu, é o que resolve tudo. Mas a Bíblia vai apresentar pelo menos 3 nuances, 3 aspectos, 3 aplicações para essa paz. A Bíblia vai dizer que primeiro, antes de tudo, nós precisamos de paz espiritual. Hoje também uma palavra muito confusa no nosso meio, porque quando eu digo você precisa de paz espiritual, alguns entendem assim, então eu preciso de uma música calma, um incenso, uma coisa assim, um negócio meio zen. Dependendo da cultura que você vem, dependendo da história de vida que você vem, essa paz espiritual é harmonia com alguma coisa, sei lá, o que você, dependendo da história, o que você vai colocar aí. Mas, quando a Bíblia fala de paz espiritual, a Bíblia vai dizer de uma situação muito pior. A Bíblia vai dizer que eu e você não temos paz espiritual enquanto estamos em guerra com Deus. Pastor, mas como? Como eu não estou em guerra com Deus, eu nunca tive em guerra com Deus. Não, você esteve em guerra com Deus. E se você já entregou a sua vida aos cuidados de Jesus, saiba que Ele te livrou dessa guerra, que você não ia ganhar. Muito pelo contrário, que eu e você seríamos esmagados por essa guerra. Mas olha o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja em Roma, ele diz assim, tendo sido justificado, eu acho capítulo 5 de Romanos, no verso 1, diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que Paulo está dizendo aos romanos, o que Paulo está dizendo àqueles irmãos, e talvez um grupo de pessoas como nós aqui nessa noite, Paulo está dizendo, olha, que antes vocês estavam em guerra com Deus por conta dos seus pecados, da maldade, por conta que vocês se rebelaram contra todo o projeto e plano de Deus para a vida de vocês, mas agora, por meio de Jesus, vocês têm paz com Deus. Vocês viviam debaixo da injustiça do pecado, mas agora, justificados pela justiça de Jesus, vocês têm paz com Deus. Deus não está mais perseguindo vocês. Deus não está mais em guerra com vocês. Amém? É nessa hora que a gente diz, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor cria um plano, enviando Jesus para me livrar da justiça e do juízo. Nós estávamos em guerra com Deus. Mas, por meio de Cristo, agora temos paz com Deus. Paz espiritual é isso. Paz espiritual não é o tipo de música que você ouve. Paz espiritual não é você se trancar num lugar, não é você ir para a beira do laranjal e ficar observando as ondas. Paz espiritual não é isso. Paz espiritual é você saber que agora as tuas orações são ouvidas, é você saber que agora você tem livre acesso a Deus, é você saber que agora, se os teus olhos se fecharem nesse momento, há uma morada eterna reservada para você, não castigo. Amém? Amém. Que bom que você crê nisso. E essa é a paz que fundamenta todo o resto. Se nós não temos paz com Deus, não adianta você tentar desenvolver qualquer outro tipo de paz. Se nós não temos paz com Deus, não adianta você tentar, eu vou me dar bem com todo mundo, eu vou entrar numa onda assim de não ter DR com ninguém. E eu falei hoje pela manhã, a forma de você não ter DR com ninguém é você começar a dizer sim para tudo, pelo menos durante um tempo, porque daqui uns dias o teu sim vai começar a colidir com as promessas que você faz e não cumpre. E aí acabou a paz. Então não existe nenhuma forma de nós construirmos paz se nós, em primeiro lugar, não estivermos em paz com Deus. Se você não estiver em paz espiritual, nesse quesito, nessa realidade, nada vai funcionar bem. Tudo fica meio desproporcional, tudo fica meio, aquela coisa que não funciona muito bem. Disfuncional talvez seja a palavra melhor.
Agora, se nós temos paz com Deus, as coisas avançam. A segunda paz que a palavra de Deus nos mostra, e eu quero chamar a sua atenção, é tendo paz com Deus, agora nós podemos desfrutar da paz de Deus. E essa é a paz que resolve as nossas emoções. Essa é uma das pazes que nós precisamos ter, a paz emocional. Paz emocional só acontece se nós temos paz com Deus. Amém? E eu queria poder ler com você Colossenses, capítulo 3, no verso 15. Diz assim: a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, o texto está dizendo, a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês. Essa palavra juiz, ela pode ser facilmente substituída por árbitro, tanto que algumas traduções usam a palavra árbitro. E a gente sempre, quando pensa no juiz, a gente pensa naquela pessoa que está lá julgando entre o certo e entre o errado. Mas, quando a gente pensa em árbitro, a gente sabe que o árbitro, num jogo de futebol, por exemplo, é a pessoa que está responsável naquele lugar para que a coisa não perca as regras, para que a coisa não saia do controle, não é assim? Imagina, você já viu um jogo de futebol sem árbitro? É o famoso jogo de várzea, que chama, né? É aquele jogo que do pescoço para baixo tudo é canela. É aquele jogo que quem define o placar é a torcida que está fora, não o time que está jogando. Não é assim? Quem já foi nesse tipo de jogo? Eu estava mexendo com os irmãos, eu não vou mais jogo de crente, porque jogo de crente tira a gente da bênção, então eu não vou mais, né? Mas quem gosta de ir, pode ir, irmão, tá? Eu incentivo. Lá a gente consegue saber, tem um irmão que está lá, para os irmãos que jogam bola aí, saibam, tem um ali que está infiltrado, não vou dizer quem é, mas está infiltrado sabendo assim, olha, aquele lá, passa longe dele, domínio próprio nem foi, né? Mansidão, e aí a gente vai criando umas estratégias depois de cuidado. Mas um jogo de futebol é isso, se tira o árbitro do jogo de futebol, você vê assim, o caos instalado. E a gente precisa entender que a paz de Cristo, é esse árbitro nas nossas vidas que põe as nossas emoções no devido lugar que elas devem estar. Eu usei hoje de manhã o exemplo de que quando você está desejando comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa, eu não lembro, pelo menos nesses 14 anos como pastor dessa igreja local, eu não lembro de nenhuma vez que alguém me procurou e disse assim, pastor, eu estou pensando em comprar tal coisa, mas assim, não sinto de Deus de comprar, estou pensando em comprar, faz falta para mim, mas eu não, sabe, não sinto, não, acho que não. Nunca é assim. Sempre é aquela ideia assim, estou pensando em comprar uma coisa e, assim, 80 meses que eu não vou conseguir respirar, uma prestação que vai comer 60% do meu salário, mas é de Deus. Eu acho que é de Deus, eu acho que é uma bênção, porque assim, eu vou poder, imagina, vou poder viajar sem ter que trocar pneu. Isso, gente, com relacionamento, nem se fala. Não vou nem entrar nessa questão, mas com relacionamento, não é o príncipe que Jesus enviou. É a princesa que Jesus enviou. Não, mas você já viu isso? Você já viu que acorda meio-dia e não quer trabalhar? Não, mas isso resolve, pastor. Não, isso não tem problema, isso passa. Porque está envolvido emocionalmente. Você já conheceu alguém que mudou de trabalho, onde os primeiros dias do trabalho, o trabalho era ruim? Nunca. Nunca. A pessoa vai, não é o trabalho que eu pedi a Deus. 6 meses depois que passou o contrato, conversa com essa pessoa. Porque ela começou a perceber que, para além das emoções dela, tinha situações reais. Mas ela estava comprometida emocionalmente. E aí, acontece muito com o carro. Pelo menos já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você. Aí você está pensando em comprar um carro, né? Aí você, sei lá, estou olhando tal carro. Aí você sai na rua, só vê aquele carro. Tudo que é esquina que você dobra tem aquele carro. É a resposta de Deus que eu preciso. Mas você não percebeu que o teu cérebro ele tá comprometido com aquilo. Tuas emoções estão comprometidas com aquilo. É a mesma quantidade do carro.
Só que você está vendo Ele mais. Aí a Bíblia vem e diz que Jesus, a paz de Jesus, ela é esse árbitro que coloca as nossas emoções no devido lugar. Não deixa a gente se lançar sem calcular o risco. Não deixa a gente tomar decisões sem pensar que aquelas minhas decisões, elas têm consequências a longo prazo. E talvez consequências essas que vão implicar um impacto no reino de Deus. Quantas e quantas e quantas pessoas estão, e eu vou usar uma palavra para você ficar chateado mesmo, depois você me perdoa, 70 vezes 7, o problema é seu. Mas quantas e quantas pessoas estão em déficit, estão devendo no reino de Deus, porque tomaram decisões de forma emocional e estão prejudicando o avanço do reino. Porque quando você deixa de cumprir o seu ministério, isso tem desdobramento de gerações. Você ouviu aqui o testemunho de um homem, porque uma mulher, já parou para pensar? Com uma Bíblia na mão, resolve entrar numa escola, ensinar aquela Bíblia, aquele homem tem um impacto com aquela palavra, ele alcança a família, e hoje ele está alcançando o mundo através de um vídeo. Imagina se essa mulher, de forma emocionada, tomasse uma decisão que desviasse ela desse propósito. Imagina. A gente não consegue imaginar. Porque a gente também não consegue imaginar aonde a mensagem e o testemunho desse homem está indo. Você não consegue imaginar o que você, no exercício da vocação que Deus deu a você, do chamado que você está carregando, do propósito que Deus pensou para você, você não consegue imaginar o desdobramento disso na sociedade, você não consegue imaginar o desdobramento disso na eternidade. Quantas pessoas poderão ouvir acerca da mensagem do Evangelho através da sua vida? Por isso eu e você não temos o direito de tomarmos decisões emocionadas. Não temos esse direito. Ah, pastor, mas isso é difícil. Não é. Por isso que nós temos a paz de Cristo, que é o árbitro, que vai equalizar, que vai puxar o freio, vai dizer: ei, pera lá, não te emociona, não te afoba, não te lança, espera, confia, aquiete-se. Eu li um texto pela manhã e eu quero ler ele novamente, mas esse texto, ele está lá em Salmos, capítulo 46, no verso 10, diz assim: parem de lutar. Eu estou lendo na versão NVI, e ela diz assim: parem de lutar, que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. A palavra parem de lutar, no hebraico, você pode substituir ela tranquilamente por aquiete-se, acalmem-se. Deus está dizendo para mim e para você, em meio às nossas emoções, em meio a essas decisões que a gente vai tomando, sabe, freneticamente, Deus está dizendo: aquiete-se, acalme-se, saiba que eu sou Deus. Hoje pela manhã eu mencionei que aquietar e se acalmar não é uma ação passiva. Não é algo que você faz simplesmente parando. A gente, quando diz para a criança: te aquieta, a gente quer que ela pare, não é? Não é assim? Mas quando a gente ouve de Deus dizendo aquiete-se, Ele não está dizendo para você parar. Ele está dizendo: não ceda aquilo que você é. Porque aquietar significa refrear o eu. Os nossos impulsos instantâneos, emocionados e emocionais. Aquietar significa você conseguir dizer para você mesmo: aquieta. Aquilo que Davi dizia: por que você está atribulada aí? Por que você está bagunçada? Por que você está ansiosa? Davi estava tendo uma conversa com a alma dele, dizendo: por que você está assim? Sabe, a Bíblia diz que ao diabo nós resistimos e ele foge. Você já leu isso na sua Bíblia? Sim ou não? Está lá, se você não leu, tem que ler. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Mas quando fala a meu e a seu respeito, a Bíblia diz: mortifiquem as obras da carne, matem a carne. Matem a carne. Como que a gente mata a carne? A gente mata a carne desenvolvendo relacionamento com Deus. Por que a Bíblia está dizendo para a gente resistir ao diabo e a carne a gente matar? Porque a carne volta, bate a sua porta. Você resiste hoje de tomar uma decisão emocionada, amanhã você está posto em outra situação, com a mesma realidade, e a sua carne está lá dizendo: quem sabe agora você muda, quem sabe você vai lá, o sonho, e vive o sonho que todo mundo está vendo, vai você também, faz isso, compra isso, vende isso. Quantas e quantas vezes famílias estão se dissolvendo, porque não há um árbitro nas decisões. Emocionalmente as pessoas dizem: não quero mais, não adianta mais. A paz nas nossas emoções é uma promessa de Deus. Mas há uma promessa de Deus também, e a terceira paz é a paz nos nossos relacionamentos. Deus de fato quer que nós tenhamos paz uns com os outros. E eu queria ler um texto com você que está lá em Romanos, capítulo 12, no verso 18, que diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível, se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos. Na minha versão, eu acho um pouco mais a cara do Evangelho, que é: façam todo o possível. Façam todo o possível. Às vezes a gente olha para essa situação de manter paz com as pessoas, é um negócio muito complexo, e eu não consigo. E é verdade, a gente não consegue, humanamente a gente não consegue. Mas o que é interessante é que a palavra que está dizendo para a gente fazer o possível, para a gente fazer o que nos cabe. Você às vezes vai ver um mar diante de você intransponível. Talvez como Moisés, ele viu diante dele um negócio que ele não tinha como passar. Mas a palavra que ele ouve de Deus é: marcha, dá o primeiro passo, caminha, vai avante. Faz o que você pode fazer. E o que compete a Deus fazer, Ele fará. Às vezes a gente não tem paz com as pessoas, mas também não tenta. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir manter paz com esse vizinho, eu não vou conseguir manter paz no meu casamento, eu não vou conseguir manter paz nessa igreja, eu não vou conseguir manter paz, então eu também não tento, fico eu no meu canto, e eu vou me retraindo e me fechando, e aí eu não me exponho à conversa, eu não me exponho a amizades, porque no final das contas, amizades dão problemas, no final das contas, família dá problema, então eu não visito ninguém, me relaciono com pouca gente, porque gente dá problema, inclusive você. Sabia disso? Ou você acha que não? Alecrim dourado. Nós damos problemas. Mas a Bíblia diz que a gente precisa fazer o possível para ter paz com as pessoas. Não está falando de amizades profundas, íntimas. Não. É ter paz. Se você quer, de fato, desfrutar e viver essa paz em meio a um mundo hostil, você precisa entender que começa em paz espiritual, paz com Deus. Depois você desfruta dessa paz nas suas emoções, que é a paz de Deus em você. E por fim, essa paz, ela transborda de você e ela se manifesta nos outros à sua volta. É assim que eu e você conseguimos, num mundo hostil, fincar raízes e dar frutos. É assim. É desfrutando dessa paz. Pastor, mas como é que eu faço isso? Essa é a grande questão. Eu sei que é assim que acontece, mas o como que faz toda a diferença. E é o que você precisa para amanhã. E eu quero gastar mais
2 minutinhos. Não, 2 minutinhos não, né? João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo, então não posso. Mais alguns minutinhos, tá bem? Mas o primeiro princípio para a gente ter essa paz, ou viver essas dimensões da paz de Deus nas nossas vidas. A primeira coisa, obedeça os princípios de Deus. Você quer viver em paz no mundo hostil? Obedeça os princípios de Deus. Como é que eu faço isso? Salmo 119, 165, a gente tem aqui para projetar. Salmo 119, verso 165. Os que amam a tua lei desfrutam grande paz, e nada é que os faça tropeçar. Você não quer viver isso para você? Uma jornada que nada te faça tropeçar? Agora, quando eu olho para esse texto, eu não consigo imaginar esse texto não sendo aplicado na minha e na sua vida. Os que amam a tua lei, os que amam a tua palavra, eles desfrutam de grande paz e nada faz eles tropeçarem. Domingo passado nós ouvimos aqui pela manhã o pastor Mateus lá de São Leopoldo falando sobre como você ter um espírito inabalável. Quem estava aí? Amém? Aí a gente saiu motivado. Não, eu quero ter o espírito de Daniel. Só que ele trouxe algo interessante, que Daniel tinha aquele espírito inabalável, porque ele fazia duas coisas. Ele se expunha a Deus continuamente e sistematicamente. Ele nem usou continuamente, usou outra palavra, né? Vocês lembram qual era a palavra? Não vem ao caso, mas era isso. Era uma exposição contínua e sistemática a Deus, transformou e gerou nele um espírito inabalável. Uma exposição contínua e sistemática a essa palavra vai levar você a viver grande paz. Uma exposição contínua. Qual tempo do seu dia você dedica à leitura daquilo que Deus está dizendo para você, sobre você, para o teu futuro? Não é uma coisa aleatória, assim, não, vou ler lá uma bula de remédio, vou ler a charge de... Nem tem mais charge em lugar nenhum, isso da época de jornal ainda, né? Mas não é esse tipo de leitura, é algo que fala a seu respeito. A palavra de Deus está falando a seu respeito, sobre o seu futuro, sobre quem você é, sobre o que Deus pensa de você. Tem um monte de gente sendo qualquer outra coisa, menos aquilo que Deus pensa. Tem gente que está muito aquém daquilo que Deus planejou. Embora a gente fale soberania, sobre soberania de Deus, tem coisas que a gente não tem uma clara explicação. Mas embora Deus sendo soberano, eu creio que Ele abre um campo onde eu e você vamos semeando. Em algum momento a gente vai colher disso. Agora, a forma de eu e você vivermos paz, grande paz, fundamentalmente a gente precisa entender obedecendo os princípios de Deus, porque aqui diz o que você pode e não pode, aqui diz quem você é, aqui diz a tua essência, aqui revela os sonhos de Deus a teu respeito, aonde Ele quer que você chegue. É na sua palavra. Ah, pastor, mas eu venho todo domingo, eu ouço aqui os pregadores falar. Você ouve pessoas que olham para essa palavra e a partir da sua cosmovisão, a partir da sua forma de enxergar o mundo, você ouve o que eu estou dizendo a partir da forma que eu enxergo o mundo. Mas eu tenho certeza que se você pegar esses mesmos versículos que eu li aqui nessa noite, e você lê eles no seu quarto, no seu devocional, Deus vai falar outras coisas com você, e talvez coisas mais legais ainda, umas sacadas muito mais profundas, porque é assim que Deus trabalha, é assim que Deus age. Ele vai revelar a você facetas dele que eu não sei, eu não conheço. Agora,
Não tem como você viver em paz nesse mundo hostil se você não obedecer os princípios de Deus. Porque se você não obedece os princípios de Deus, a pergunta é: quais princípios regem a sua vida? Muito provavelmente sejam os seus. E você tem uma visão míope da vida. Sabia disso? Você tem uma visão curta da vida. Você enxerga o hoje, quando muito uma situação ou outra ali adiante. Deus enxerga o todo. Deus enxerga o todo. Deus conhece o seu amanhã. Melhor dizendo, a Bíblia diz que Deus conhece o seu último momento. Como Ele estabeleceu o limite dos mares, Ele estabeleceu o limite da tua vida. Ele conhece. Então você precisa se relacionar com essa palavra. Se expõe a ela constantemente e sistematicamente. Constantemente é sempre que você puder, sempre, em todo o tempo. Crie oportunidades, crie momentos, crie agenda, crie, condições de você reunir com pessoas e ler a Bíblia. A gente está lendo um livro no presbitério muito joia, aonde um grupo de pessoas, fica a dica aí para os jovens, um grupo de pessoas, eles começaram a se reunir na escola só para ler a Bíblia. Só para ler a Bíblia. E eles liam uma porção lá diária, e aquilo foi tomando uma proporção maior. Aquilo virou um movimento que permeou toda a escola. Os professores, diretores foram afetados por aquilo ali, pelo simples ato de se expor constantemente às promessas de Deus. E você ficar ouvindo e relembrando o que Deus tem a seu respeito, a sua vida, a sua família. Quantos de nós estão contando derrotas? E por que a gente está fazendo isso? Porque a nossa boca fala do que está cheio no nosso coração. Amém? Quantos você vai conversar e você diz assim: poxa vida, se eu tivesse me esquivado dessa pessoa, eu tinha sido mais abençoado. Porque é só problema. Isso não vai dar certo, não vai explodir, não vai acabar. É horrível. Porque está o coração cheio. E por que o coração está cheio dessas coisas? Porque é o que está sendo jogado para dentro. Amém? Se exponha de forma constante, mas de forma sistemática também. Crie um mecanismo para isso. A gente costuma dizer que tem coisas que elas crescem organicamente, mas a gente vencer a nossa carne, isso nunca é orgânico. Nunca é assim, naturalmente. Naturalmente você vai fazer o que não agrada a Deus. Sempre assim. Naturalmente nós nos afastamos de Deus. A gente precisa ser intencional, sistemático. Eu preciso criar uma coisa. Não, domingo à noite, não adianta marcar nada, eu vou no culto. Domingo pela manhã, não adianta marcar nada, não adianta, eu vou no culto. Por que você vai no culto? Porque é religioso? Não, porque é a forma que eu me dedico e me ofereço a Deus. É o momento que eu separei. Eu sei que eu tenho que fazer isso sempre. A Bíblia diz que em todo tempo eu devo orar, mas se eu não consigo orar em todo tempo, então, domingo das 19h30 às 21 horas, é eu e Deus. A gente faz isso para tanta coisa. A gente faz isso para academia, a gente faz isso para estudar, a gente faz isso para lazer. Obedeça os princípios de Deus. Amém? Outra forma de nós vivermos a paz de Deus é aceite o perdão de Deus. Lembra o primeiro princípio lá, a paz espiritual? Lembra que eu falei que se não tiver a paz espiritual, é como uma cachoeira, nada vai avançar? Pois bem, você só tem paz espiritual quando você entende e aceita o perdão de Deus. E eu queria ler um texto que está lá em Miqueias, capítulo 7, no verso 18. É uma oração extraordinária que Miqueias está fazendo. Nós não vemos a resposta de Deus, mas nós sabemos que Miqueias está orando a essência de quem Deus é. Era alguém que caminhava com o Senhor. A oração dele é a seguinte: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e te esqueces da transgressão, do remanescente de toda a tua herança? Quem é comparável a ti que perdoas os pecados?
Eu vou ler, aqui ficou faltando um pedaço, eu vou ler aqui. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Essa é a oração de Miqueias. Se você ler o restante dela, você vai ver ele declarando a convicção em um Deus que perdoa os pecados e que lança ele o mais profundo possível, o mais distante possível. Às vezes, quantas pessoas são religiosas, são religiosamente religiosas, mas não é porque elas são apaixonadas por Deus, não é porque são apegadas ao seu Salvador, é porque elas, se não estiverem na religião, elas se sentem em débito com Deus, como se fosse a sua religião que te aproximasse, como se fosse o que você entrega, que eu entrego, que nos aproximasse de Deus. E esse é um grande problema. Quando nós fazemos isso, a verdade é que nós não entendemos que tudo que nós entregamos é porque perdoado fomos. Nós não merecíamos. Sim, estamos em débito. Sim, estamos devendo tudo, a nossa vida. O apóstolo Paulo declara isso. Eu sou um devedor, eu devo tudo. Não é porque Ele se entregou por mim, me resgatou, então eu entrego tudo. Mas porque Ele fez, não, eu não entrego para manter Ele alegre, eu não entrego para manter Ele satisfeito, eu não entrego a minha vida aqui em devoção para manter Deus satisfeito comigo, como se Ele fosse um forno a lenha, que eu preciso toda hora estar botando lenha lá para manter a chama acesa. Não, você faz porque Ele já fez, porque Ele te perdoou. Hoje você tem livre acesso a Deus. Amém? Por isso você deve fazer. E deve fazer mais, e mais, e mais. Não é por conta de homens, não é por conta de um sistema religioso, mas é porque Ele enviou o seu único Filho. Nós declaramos aqui no começo desse culto, Ele enviou o seu único Filho a morrer por você. E Ele morreu de forma plena e entregou uma obra que satisfez a Deus. E então nós temos paz com Ele. Aceite o perdão do Senhor. E aí você vai desfrutar de uma paz extraordinária. Pastor, mas eu tenho pecado. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Confesse os seus pecados a Ele, não jogue para debaixo do tapete, não faça de conta que não está acontecendo. Você não está tentando passar para trás um rei qualquer. Quando a gente peca e faz de conta que não está acontecendo nada, e tenta viver a vida como se nada estivesse acontecendo, a gente acha que isso está passando, sabe, aos olhos de Deus, assim, desapercebido, mas a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. Ele me contempla, Ele te contempla. Ele está dizendo: olha, se você confessar, sou fiel e justo para te perdoar. Você está entendendo? A gente precisa ter essa convicção no nosso coração. E a gente precisa ter essa honestidade diante de Deus, dizer: Deus, eu estou vivendo uma vida de fachada. Eu estou vivendo uma vida de aparências. No fundo, na verdade, olha, eu faço isso. Eu entrego a Ti, eu sei que o Senhor pode me perdoar, e eu sei que eu posso viver em paz diante do Teu perdão, e vivendo essa paz, Deus, eu posso viver em paz nesse mundo hostil. Sabe, a gente lida com tanto crente amuado. Sabe o que é amuado? É mal-humorado, tanto crente hostil, né? Como se já não fosse o suficiente a terra hostil, a gente tem, às vezes, crente hostil. Já viu disso? É aquele crente que chega feliz para dar um bom dia, e a pessoa diz: bom dia só se for para você. Já conheceu alguém assim?
Tem crente assim. Mas muitas vezes é porque, de fato, perdeu essa convicção de que está debaixo do perdão e da misericórdia de Deus. Sabe, vai acumulando pecado e a gente vai, sabe, deixando aquilo sujando a gente. Você lembra quando Davi pecou lá, meteu os pés pelas mãos, adulterou, assassinou, fez um monte de coisa errada, e aí você vai lá depois ler o Salmo, ele dizendo, enquanto eu encobri os meus pecados, eu definhava, enquanto eu encobri os meus pecados, era como se os meus ossos fossem esmagados dentro de mim. Olha só, aí você acha que fazer de conta que não está vendo, está tudo certo, ninguém está percebendo. Está sim, e Deus está percebendo. Então, confesse seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, e então viveremos em paz também. Amém? Receba o perdão de Deus, aceite o perdão de Deus, mas não trate isso como qualquer coisa. Aceite o perdão de Deus. Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Pois é, mas Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? E por fim, concentre-se na presença de Deus. A gente está num mundo hostil, mas às vezes a gente escolhe se concentrar na hostilidade e não na presença de Deus. É comum a gente se concentrar nos problemas, ao invés de se concentrar em Deus. Concentrar aqui, não mistifique essa palavra, eu só estou dizendo, escolha olhar para Deus. Escolha olhar para Deus, escolha olhar para Deus todo o tempo. De manhã quando você acordar, está chovendo, está complicado, vai molhar, escolha olhar para Deus, o que Deus quer fazer, o que Deus pode fazer, o que Deus quer trabalhar comigo nesse dia. Você está numa fila, a fila não está andando, escolha olhar para Deus. Deus, o que você quer fazer enquanto eu tenho tempo sobrando nessa fila? Escolha. Eu já li e reli, e já contei isso algumas vezes, mas quando os discípulos estão lá questionando o que vai ser da nossa vida, o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, para onde a gente vai, como vai ser, Jesus para tudo e ensina eles. Mateus capítulo 6, no verso 26, Jesus diz, observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Mas o que eu acho legal, Deus está fazendo um comparativo e dizendo, olha, se Deus alimenta as aves, vai cuidar de vocês, tudo jóia. Mas Jesus está dizendo, observem as aves, parem tudo, aquietem-se e vejam o que Deus faz com as aves. A gente vive uma vida tão corrida que a gente às vezes não consegue parar para perceber o que Deus está fazendo. Você talvez está vivendo um milagre depois do outro. E você está dizendo assim, poxa, mas só o irmão Benedito lá da igreja vive experiência legal. Só a irmãzinha fulana de tal vive experiência legal. E você está vivendo milagres após milagres, milagres após milagres. Porque você não consegue parar e observar o que Deus está fazendo. Você não consegue observar Deus alimentando uma ave. Você acha que vai conseguir perceber a mão dele alimentando a sua mesa? Hein? Aquiete-se. Concentre-se na presença dele. Você não precisa dar atenção aos seus problemas mais do que eles já tomam de você naturalmente. Eu não estou dizendo para você ser liviano, assim, tipo, fazer que não está vendo, não. Naturalmente a gente vai ter que lidar com os problemas, mas escolha concentrar-se na presença de Deus. Jeremias nos ensina isso. Escolha trazer à sua memória o que gera esperança em você. É a única forma de você viver em paz nesse mundo hostil. Porque a verdade é que a hostilidade, ela vai... Não existe uma chave mágica que vai acabar com a hostilidade e você vai triunfar. Vitoriosamente você vai marchar numa jornada que ninguém vai tocar em você. Não existe isso. É mentira. Se alguém disse algum dia para você que andar com Jesus é garantia de que ninguém vai tirar uma flecha em você, mentiu. Não tem amparo
bíblico para isso. Mas o fato é que você tem a condição de viver em paz, meio à guerra, em meio aos ataques cerrados do seu adversário. Você tem a condição. Eu e você temos a certeza de que com Ele chegaremos no final, independente dos ataques, dos desafios, chegaremos no final, desde que nós voltemos os nossos olhos para Ele. Voltemos o nosso coração para Ele, que Ele seja a nossa escolha, que Ele seja a sua escolha. Se você tiver que pensar em algo, pense nele. Se você tiver que olhar para algo, olhe para Ele. Se você tiver que se alimentar de algo, se alimente dEle. Isso faz toda a diferença. É uma ação, não é passivo, não é vir aqui só no domingo, não basta. Culto não é o suficiente. Culto não é o suficiente, saiba disso. Às vezes a gente acha que a solução dos nossos problemas é o culto dominical. Não, ele é fundamental para você expressar o seu louvor a Deus, mas ele não é o suficiente. Você precisa, de novo, estar exposto a uma vida de oração, de súplica, de clamor, de leitura da palavra. Você precisa estar exposto a Deus. Amém? Concentre-se na presença dEle. Concentre-se na presença dEle. E por fim, confiem no propósito de Deus. Confie naquilo que Deus tem a seu respeito. Confie naquilo que Deus tem pensado a seu respeito. Eu queria encerrar orando com você, mas eu queria antes ler um texto, que é um texto que a gente várias vezes faz menção dele. Quando Paulo está escrevendo a igreja de Filipe, ele está falando sobre duas coisas especiais. Ele está falando sobre a alegria, sobre aquela igreja viver a alegria, mas ele está dizendo que eles tinham que ter um cuidado, que mesmo em meio a muita alegria, eles tinham a condição de ter essa alegria roubada e a sua paz sendo roubada também. E aí Paulo, divinamente inspirado, dá a eles um conselho ou uma orientação, e ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E olha o que diz o verso 7: e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E aí Paulo, ele sintetiza o que a gente falou aqui nessa noite, em 3 ações práticas: orações, súplicas e ações de graça. Paulo está dizendo, você precisa tomar coragem e contar para Deus o que angustia o seu coração. Você não pode ficar achando, não, Deus sabe tudo que está dentro de mim. Mas às vezes você precisa se apresentar a Ele e dizer: Deus, isso está me incomodando. Isso está me angustiando. Isso está gerando em mim um caos emocional. É isso. É isso. Você precisa fazer isso na forma de súplica, insistentemente. Alguém que suplica é alguém que insiste, é alguém que bate a porta, é alguém que vai e retorna, e clama, e pede. Você ora, mas você ora insistentemente. Você conta aquilo que está roubando a sua paz a Deus, mas você diz isso. A gente tem aquela mania, não, oração eu faço uma vez e não preciso mais voltar lá. Não, seja insistente. Suplique. Faça dessas coisas importantes. Ou melhor, faça da solução dessas coisas importantes. Não conviva com aquilo que rouba a sua vida. Às vezes a gente vai convivendo com essas coisas. Sabe, é aquele camarada que todo dia ele precisa passar no posto e encher o pneu, porque ele sabe que tem um furinho no pneu. Mas ele não vai no posto. Um dia ele vai ser pego de surpresa. Um dia ele vai precisar socorrer alguém, um dia ele vai precisar fazer uma jornada maior, aí vai estar chovendo, vai ser noite, vai ser uma estrada escura, e aí o pneu vai vazar por completo e ele vai ter que mexer. Sabe? Não fique convivendo com essas coisas que estão roubando a sua paz, mas antes, em oração
e insistentemente apresente a Deus: Deus, isso me incomoda, isso incomoda a minha casa, eu não sei como lidar com isso, me socorre, me socorre, me socorre, me socorre. Agora faça isso com ações de graça. Oração, súplica e ações de graça. É reconhecendo que Deus pode. Ações de graça é você dizer: Deus, isso é um grande problema para mim, mas eu sei que isso não é nada para você. Eu sei que o Senhor é um grande Deus, muito maior que os meus problemas. Eu reconheço, eu sei quem Tu és. Eu encontro nas Sagradas Escrituras que você é grande. E eu confio no Senhor. Eu confio. Orações, súplicas e ações de graça. E aí então a gente vai viver essa paz que excede o entendimento, que vai além da compreensão. Que as pessoas vão dizer: cara, você era para estar derrotado. Minha irmã, você era para estar por terra. Mas eu estou vendo aqui você de pé. Eu estou vendo aqui você engajada na missão de Deus. Eu estou vendo aqui você agarrado com fé. Eu estou vendo aqui você frutificando, ajudando pessoas quando você era para estar sendo ajudado. Eu estou vendo você vivendo coisas extraordinárias. É a paz que excede o entendimento. Vai além dos fatos, vai além das circunstâncias. É disso que a palavra de Deus fala para mim e para você. É essa vida que eu e você somos convidados. Amém? Vamos colocar de pé. Aquietem-se, saibam que eu sou Deus. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Não deixe que os seus impulsos carnais, emocionais, decidam por vocês. Antes, deem um passo atrás e saibam que eu sou Deus, diz a palavra. Senhor, estamos diante de Ti nessa noite. E tão certo como o ar que eu respiro, eu sei que aqui há pessoas literalmente atribuladas, angustiadas, aflitas. Eu sei que existem pessoas nesse ambiente, Deus, que talvez saberiam falar muito sobre guerras, sobre hostilidade, mas não conseguiriam, talvez, falar de paz. Eu sei que muitos aqui estão aguardando uma paz que é a ausência de problemas. Mas nós estamos falando de um Deus que pode nos dar paz em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Um Deus que vai nos fazer florescer no mundo hostil. Um Deus que vai permitir que as nossas raízes se firmem. E se firmando as nossas raízes, nós de forma frondosa daremos frutos. E a Tua palavra diz, a tempo e fora de tempo. E a Tua palavra também diz que as nossas folhas servirão de remédio para aqueles que estão doentes. Deus, nós iremos vencer a hostilidade do mundo, desfrutando da Tua paz, se estivermos em Ti, contigo. Então nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o nosso coração seja movido a ações claras e objetivas, que nós possamos nos apegar à Tua lei, amar a Tua palavra, que nós possamos viver uma vida de oração, súplica e uma vida, Senhor, de reconhecimento e ações de graças por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo quem o Senhor é. Nós te pedimos em nome de Jesus, nessa noite socorre o aflito, estende a Tua mão, Senhor, que essa palavra seja como uma chama, Senhor, que começa a arder nos seus corações, uma esperança que começa a se tornar viva dentro de cada um aqui nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, há esperança, a Tua palavra nos afirma isso, e nós saímos daqui motivados, não por uma palavra encorajadora, mas motivados pelo Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, viveremos paz em meio ao mundo hostil, viveremos paz em meio à resistência, viveremos paz, para que as promessas do Senhor se cumpram.
para que os teus propósitos se manifestem e para que o teu reino avance. Deus, nessa noite, nós nos apropriamos daquilo que o Senhor nos entrega. Nós nos apropriamos da tua palavra. Nós nos apegamos a essa palavra. Em nome de Jesus. Toda resistência espiritual cai por terra nessa hora. Senhor, talvez traumas, histórias que nós assumimos como verdades nas nossas vidas. Nós te pedimos que isso seja desfeito agora. E que a única verdade que permaneça inabalável em nossos corações seja a verdade do Evangelho. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Famílias que se tornaram um ambiente hostil, que a tua paz repouse sobre este lugar. Em nome de Jesus. Homens e mulheres que se acostumaram a viver com suas angústias. Homens e mulheres que acostumaram a jogar para debaixo do tapete os seus anseios, as suas angústias, as suas preocupações. Deus, nessa noite nós lançamos aos pés da cruz, lançamos diante de Ti. As nossas súplicas estão postas diante de Ti. Senhor, aquilo que produz ansiedade em nós lançamos aos Teus pés nessa noite. Socorre-nos, socorre-nos, socorre a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.